Para começar o projeto, eu tô com o Android Studio aberto e também eu vou mostrar mais ou menos como que o aplicativo vai ficar a partir desse GIF que eu capturei do meu celular. Então veja que ele já está com o design novo do WhatsApp, onde a gente vai ter ali a Top App Bar, a Bottom App Bar com as opções que a gente tem de navegação de tela, entre aspas, a gente vai ver sobre isso. E veja que ele vai alternando a tela conforme a gente faz o gesto de navegação na direita, na esquerda, ou então clicando aqui em cada um desses itens. Então o nosso objetivo vai ser criar essa estrutura. Mas é claro, a gente vai fazer isso por partes, e a primeira parte que a gente vai fazer é preparar todo o ambiente para que a gente consiga criar esse aplicativo. Então para isso a gente vai voltar aqui no Android Studio, a versão que eu estou utilizando é a Koala, ela tem uma versão específica, se a gente vir aqui no About, ela vai mostrar aqui, ó, é a 24.1.2, e aí ela vai estar na versão Beta 2. Você pode usar essa mesma versão, ou uma outra que aparecer para você, eu só sugiro que não utilize uma Alpha. E aí, em seguida a gente pode colocar aqui como Close, a gente pode criar um novo projeto, e na criação desse novo projeto a gente pode começar com a opção que é a Empty Activity, que ela vai ter já toda a configuração do Jetpack Compose, que é a ferramenta que a gente vai utilizar. Em seguida a gente clica em Next, a gente pode agora colocar o nome desse aplicativo. Se eu não me engano eu tinha colocado como Zap Zap, né, até para variar, ó, tá vendo? Ele vai deixar aqui Zap Zap 2, porque eu já tinha feito aí alguns testes, e a gente vai seguir com esse mesmo nome. Então vai ser BR com Zap Zap, eu vou até colocar aqui, ó, alexf.zapzap, você pode colocar da maneira que preferir o pacote. É só você selecionar também as outras opções, como está marcado aqui, então pode ser a versão 24 como mínima. A gente vai ter aqui o Kotlin DSL para configuração de build, que é o recomendado. Ele já vai vir com toda a configuração que a gente precisa, e assim que encerrar, a gente vai ver aí o que precisa fazer a mais. Deixa eu clicar aqui em Finish. O Android Studio carregou e agora a gente vai começar com as próximas etapas. Então, a primeira delas é estender aqui o Android Studio para a gente ter uma visualização melhor. Um ponto importante é que se você estiver aqui no Windows, ele vai apresentar algumas notificações e uma delas é que ele está falando que existe aqui o antivírus, que ele vai impactar na parte da performance. Então, você pode colocar para ignorar esse projeto para a gente não ter esses impactos. Você pode vir nessa opção que é para colocar automático, que é essa Automatically. Você pode clicar nela, ele vai pedir aqui meio que uma permissão de administrador, aí você precisa ter essa permissão para fazer isso, e aí você não vai ter esse impacto. Então, em seguida, da parte de notificações, não tem mais nada assim que a gente precisa tomar uma atenção. Ele está falando que foi iniciado o modo Daemon, não é algo que a gente precisa se preocupar. Pode minimizar. E aí o outro ponto que é importante é a gente fazer uma atualização nas versões de bibliotecas. Então para isso a gente pode abrir aqui o nosso módulo app, a gente pode vasculhar aqui um pouco do projeto. A gente vai ter aqui, ó, no app, também nesse Gradle Scripts, esse libs version tom. Ele é o version catalog do nosso Gradle e você pode até mesmo aprender sobre isso aqui dentro do canal, que tem um vídeo exclusivo sobre isso. Mas se você quiser saber um pouquinho mais sem ver o vídeo, basicamente é onde a gente coloca todas as versões das bibliotecas, as bibliotecas, plugins, etc. Para que seja fácil de reutilizar na configuração de build. Então veja que ele já vai ter aqui algumas informações a mais, algumas coisas que a gente pode colocar de atualização quando estiver sublinhado aqui em amarelo. Então a primeira delas é colocar aqui, por exemplo, o AGP, que é o plugin do Gradle para o Android, que é o Android Gradle Plugin. Ele tem essa versão agora em Release Candidate 01, então ao invés de ser a beta, essa Release Candidate com certeza vai ser mais interessante, tudo bem? Tem de ser mais estável. E também ele vai ter aqui a versão do Compose para a versão que é de junho, que é essa 2024.6.0. Você também pode fazer essa atualização. Uma outra atualização que a gente pode colocar também é do Kotlin, tá bom? Então o Kotlin pode entrar para a versão 2.0 e fazendo essa configuração aqui, a gente já não precisa mais fazer algumas configurações lá no nosso arquivo de build do módulo app. Então para isso a gente pode entrar aqui, ó, no build .gradle KTS do módulo app e a gente já não precisa mais, por exemplo, colocar essa configuração de compilador, porque a partir do momento que a gente utiliza o Kotlin 2.0, ele já consegue fazer meio que essa sincronização lá no repositório do Compose. Então a gente pode tirar isso daqui também. E se eu não me engano, não deve ter mais nada que a gente precisa modificar, tá bom? Ó, veja que ele pega as bibliotecas lá do Version Catalog, se a gente faz o Ctrl B aqui, ele entra direto aqui no Version Catalog, que é porque ele está fazendo o mapeamento dessa forma. Então ele simplifica bem mais. Agora a gente pode sincronizar o projeto e depois da sincronização a gente faz a execução. Ao tentar fazer a sincronização com essa versão aqui do Android Studio,
veja que ele não conseguiu colocar essa RC01, muito provavelmente porque a versão do Android Studio não deve suportar. Então, o que eu vou fazer vai ser voltar na versão anterior. Então, eu vou colocar aqui a beta, cadê? Beta 02. E aí, vamos fazer a sincronização novamente. Pode ser que numa versão futura do Android Studio a gente já consiga ter esse suporte. Então vamos tentar novamente. O Android Studio conseguiu fazer a sincronização, só que tem mais um detalhe, dado a versão do Kotlin que a gente fez a atualização, porque agora a gente tem uma nova maneira de habilitar o plugin para o Jetpack Compose, dado que eu fiz aqui essa remoção que não era mais necessária. Então para isso ele tem até um link direcionando, eu vou abrir esse link, ele abriu aqui no navegador, e veja que basicamente a gente vai precisar colocar agora esse outro compilador que a gente vê aqui embaixo, tá bom? Então vamos colocar esse compilador e aí dessa forma a gente vai conseguir utilizar. Então eu vou copiar aqui o nosso Compose-Compiler, que ele vai vir aqui ó, do JetBrains, Kotlin, Plugin Compose, e vamos colocar lá no nosso projeto. Então a gente entra aqui no nosso Version Catalog, a gente vem nessa parte de plugins, e aqui na parte de plugins é só colar aqui esse carinha. Então a gente colou e basicamente a gente vai precisar também acessar, ou melhor, configurar nos arquivos de build. Então no arquivo de build do root a gente vai colocar essa configuração de alias. Então deixa eu pegar aqui ó, no nosso de projeto. Então eu estou colocando aqui o plugin. E também no módulo app a gente vai ter a outra configuração de plugin, que é só colocar também o nome, sem colocar ali o apply false. Então a gente volta aqui no projeto, coloca tudo bonitinho, a gente pode fazer a sincronização novamente, eu imagino que tudo estará configurado como esperado. A sincronização foi realizada sem nenhum problema e agora a gente pode rodar o projeto para ver se ele realmente está funcionando. Então para isso a gente executa, o aplicativo rodou e veja que ele colocou aqui o emulador embutido dentro do Android Studio, e aí se você quiser ter uma movimentação mais livre, você pode pegar aqui esse ícone que é o Run Devices, que você pode simplesmente pressionar e arrastar para fora, porque dessa forma ele entra nesse modo float, que é o flutuante, e aí ele mostra pra gente aqui de uma maneira mais livre. Então a gente tem ali o Hello Android, olha só que interessante, esse aqui é o nosso projeto inicial. Óbvio que esses são os primeiros passos, aí a seguir a gente vai começar a montar aí aquela estrutura que a gente viu durante o GIF.